Em primeiro lugar, bom, quero informar que eu preparei hoje um pronunciamento sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, e que é tão importante para a história de São Paulo, mas quero antes fazer alguns registros. Primeiro, enaltecer a atitude da presidenta Dilma Rousseff, que conversou na terça-feira, ontem, com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, tanto para saber sobre sua saúde, mas, sobretudo, também para oferecer ajuda brasileira no processo de pacificação no país vizinho com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mediado por Noruega e Cuba, o processo de paz entre Bogotá e as Farc foi anunciado em agosto, e eu avalio que seja muito importante que o Brasil possa colaborar com este processo e, inclusive, avalio que o Brasil possa ter sugestões relativas ao que deve estar na mesa de negociações entre as Farc, o Movimento de Libertação, a Aliança Libertadora Nacional e o governo da Colômbia. Eu algumas vezes tenho dito que, por exemplo, se estiver na mesa de negociações a implantação de uma renda básica da cidadania para todos os cidadãos da Colômbia, isso será muito positivo. Mas é claro que eu, como tantos membros do Partido dos Trabalhadores, estamos preocupados e entristecidos com os fatos que são objetos de julgamento ali no Supremo Tribunal Federal, em virtude, em especial, da condenação de companheiros como o deputado João Paulo Cunha, como o ex-ministro e ex-deputado José Dirceu, como o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e deputado, meu líder, José Genuíno, na primeira bancada que tivemos em 1983, 84, José Genuíno foi meu líder e eu tantas vezes com ele convivi, tenho por ele o maior respeito e fiquei particularmente comovido com a bonita carta que Miliúna Genuíno fez em defesa do pai. E antes que eu leia meu discurso, Aníbal Diniz, sobre a Revolução Constitucionalista de 32, permita que eu use um tempo extra aqui, porque é uma carta bonita que diz, de Miliúna Genuíno: a coragem é o que dá sentido à liberdade. Com essa frase, meu pai, José Genuíno Neto, cearense, brasileiro, casado, pai de 3 filhos, avô de 2 netos, explicou-me como estava se sentindo em relação à condenação que hoje, 9 de outubro, foi confirmada. Uma frase saída do livro que está lendo atualmente e que me levou por um caminho enorme de recordações e de perguntas que realmente não têm resposta. Lembro-me que, quando comecei a ser consciente daquilo que meus pais tinham feito, e especialmente sofrido ao entender a ditadura militar, vinha uma pergunta à minha mente: será que, se eu vivesse algo assim, teria essa mesma coragem de colocar a luta política acima do conforto e do bem-estar individual? Teria coragem de enfrentar dor e injustiça em nome da democracia? Eu não tenho essa resposta, mas relembrar essas perguntas me fez pensar em muitas outras que talvez, em meio a toda essa balbúrdia, merecem ser consideradas. Você seria perseverante o suficiente para andar todos os dias 14 quilômetros pelo sertão do Ceará para poder frequentar uma escola? Teria coragem suficiente de escrever a seus pais uma carta de despedida de partir para a selva amazônica buscando construir uma forma de resistência a um regime militar? Conseguiria aguentar torturas frequentes e constantes como pau de arara, queimaduras, choques e afogamentos sem perder a cabeça e partir para a delação? Encontraria forças para presenciar sua futura companheira de vida e de amor ser torturada na sua frente? E seria
perseverante o suficiente ao esperar 5 anos dentro de uma prisão até que o regime político de seu país lhe desse a liberdade? E sigo. Você seria corajoso o suficiente para enfrentar eleições nacionais sem nenhuma condição financeira? E não se envergonharia de sacrificar as escassas economias familiares para poder adquirir um terno e assim ser possível exercer seu mandato de deputado federal? E teria coragem de, ao longo de 20 anos, na Câmara dos Deputados, defender os homossexuais, o aborto e os menos favorecidos? E quando todos estivessem desejando estar ao seu lado e sua posição fosse de destaque, teria a decência e a honra de nunca aceitar nada que não fosse o respeito e o diálogo aberto? Meu pai teve coragem de fazer tudo isso e muito mais. São mais de 40 anos dedicados à luta política, nunca jamais para benefício pessoal. Hoje sempre empenhado em defender aquilo que acredita e que eu ouvi de sua boca. Pela primeira vez aos 8 anos de idade, quando reclamava de sua ausência, a única coisa que quero Mimi é melhorar a vida das pessoas. Esse seu desejo, que tanto me fez e me faz sentir um enorme orgulho de ser filha de quem sou, não foi o suficiente para que meu pai pudesse ter sua trajetória defendida. Não foi o suficiente para que ganhasse o respeito dos meios de comunicação de nosso país, meios esses que deveriam ser olhados através de outras tantas perguntas. Você teria coragem de assumir como profissão a manipulação de informações e a especulação? Se sentiria feliz, praticamente em êxtase, em poder noticiar a tragédia de um político honrado? Acharia uma excelente ideia congregar 200 pessoas na porta de uma casa familiar em nome de causar um pânico na televisão? Teria coragem de mandar um fotógrafo às portas de um hospital no dia de um político realizar um procedimento cardíaco? Dedicaria suas energias a colocar-se em dia de eleição a falar com a boca calada na orelha de uma pessoa sobre o medo e a prisão que essa mesma pessoa já vivenciou nos piores anos do Brasil? Pois os meios de comunicação de nosso país sim tiveram coragem de fazer isso tudo e muito mais. Hoje, nesse dia tão triste, pode parecer que ganharam, que seus objetivos foram alcançados, mas ao encontrar-me com meu pai e sua disposição para lutar e se defender, vejo que apenas deram forças para que esse genuíno homem possa continuar sua história de garra, honestidade e defesa daquilo que sempre acreditou. Nossa família entra agora em um período de incertezas. Não sabemos o que virá. E para que seja possível aguentar o que vem pela frente, pedimos encarecidamente o seu apoio. Seja divulgando esse e outros textos que existem em apoio ao meu pai, seja ajudando no cuidado a 2 crianças de 4 a 5 anos que idolatram o avô e que talvez tenham que ficar sem sua presença. Seja simplesmente mandando uma palavra de carinho. Nesse momento, qualquer atitude, qualquer pequeno gesto nos ajuda, nos fortalece e nos alimenta para ajudar meu pai. Ele lutará até o fim pela defesa de sua inocência. Não ficará de braços cruzados aceitando aquilo que a mídia e alguns setores da política brasileira querem que todos acreditem e marca de sua trajetória.
está muito bem, muito firme nesse propósito, o de defesa de sua inocência e da sua honestidade. Vocês que aqui nos leem, sabem de nossa vida, de nossos princípios, de nossos valores, e sabem que agora, em um dos momentos mais difíceis de nossa vida, reconhecemos aqui humildemente a ajuda que precisamos de todos, para que possamos seguir em frente com toda a minha gratidão, amor e carinho, Miruna Genuíno. 9 de outubro de 2012. Eu quero aqui expressar o meu carinho, respeito à figura, à pessoa de José Genuíno, que foi líder quando fui deputado federal, que com ele debati quando ambos, com Plínio de Arruda Sampaio, fomos pré-candidatos a governador no PT. Algumas vezes posso ter tido divergências com ele, inclusive quando convidado a ser parte da chapa que ele presidia, e eu havia aceito, o convite havia sido feito pelo próprio Delúbio Soares, mas daí, em função do dia em que eu aqui assinei o requerimento para formar a Comissão Parlamentar de Inquérito relativa à CPI dos Correios, o senador Paulo Paim foi testemunha do apelo que, naquela tarde, o senador Pedro Simão nos conclamou a todos para assinar, e eu resolvi assinar, em consequência do pronunciamento que fiz e daquela atitude. Então, poucos dias depois, Delúbio Soares disse a mim que a articulação havia dito que eu então não faria mais parte da chapa, e eu até perguntei, mas posso explicar minhas razões? E ele disse, não, todos ouvimos o seu pronunciamento e é uma decisão consensual, mas eu continuei no PT, e até porque depois saiu a entrevista de Roberto Jefferson, e aí todo o PT decidiu apoiar e assinar a CPMI relativa ao que foi chamado de mensalão. Então, e não houve qualquer outra sanção contra mim, e inclusive fui candidato consensual novamente ao Senado em 2006, quando obtive a maior votação das minhas 3 eleições, 8.896.807 votos, 48% dos votos no Estado, 51,3% na minha cidade de São Paulo. Mas eu tenho, assim, uma admiração muito forte por José Genuíno e sua família, e percebo o sentimento tão forte de Miruna, e fiz questão de ler a sua carta quando eu tomei conhecimento dela hoje. Eu também quero aqui registrar que a carta de José Dirceu, que está divulgada hoje na imprensa, e onde ele ressalta que, de maneira alguma, se considera, se não inocente das acusações, e que avalia que há falta de provas relativamente ao que acabou resultando na sua condenação. Eu acho que todos nós do Partido dos Trabalhadores precisamos muito aprender com estes episódios, e eu, inclusive, tenho feito sugestões
de como será importante assumirmos o compromisso de maneira alguma, utilizarmos, senão, recursos inteiramente contabilizados e que passemos a colocar na página eletrônica de nosso partido e de cada um de nossos candidatos o registro completo de nossas receitas e despesas, quaisquer que sejam as suas origens. Mas eu, então, passo a ler agora o meu pronunciamento sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Há exatos 80 anos, nos primeiros dias de outubro, foi assinada na cidade de Cruzeiro, São Paulo, a Convenção Militar que punha fim à Revolução Constitucionalista de 1932. Estimulado por correspondência do professor Milton Augusto Gelli, na cidade americana, julguei oportuno dizer algumas palavras sobre esse grande movimento cívico-militar que culminou com a eleição da Assembleia Constituinte de 1933. A análise da história, como bem disse Ricardo Oriá, curador da mostra realizada sobre o movimento de 32 na Câmara dos Deputados, comporta muitas interpretações. A cada comemoração de um grande fato social, novos pontos de vista são acrescentados ao sabor do momento presente em que se vive. Ao analisar um fato histórico, o que está em jogo não é apenas o passado de uma comunidade, mas o modo como essa sociedade quer se constituir no presente e almeja se modelar para o futuro. Em 1932, o Estado de São Paulo foi palco de um dos maiores conflitos entre brasileiros armados de nossa história recente. O Estado de São Paulo liderou o movimento que tinha por finalidade a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas, o restabelecimento da autonomia dos Estados Federados e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Como escreveu Ricardo Oriá, num dos murais da exposição que foi o curador, Revolução de 1932, Movimento de 32, Guerra Paulista e Movimento Constitucionalista são algumas das terminologias que diferentes correntes historiográficas usam para designar os fatos ocorridos entre 9 de julho e 3 de outubro de 1932. Em algumas análises mais parciais, contrárias ou favoráveis ao evento, é possível encontrar também os termos contra a Revolução de São Paulo ou Epopeia Bandeirantes. O fato é que a terminologia que se consolidou foi Revolução Constitucionalista de 1932. Apesar de ter sido uma luta que vitimou cerca de 800 brasileiros, não se pode deixar de considerar o seu grande legado para a evolução histórica do Estado de Direito em nosso país. A vitória de Getúlio Vargas não impediu o fortalecimento da luta pela reconstitucionalização e fruto do movimento heróico em 1933. Foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, fato que marcou a reabertura do poder legislativo. Passados 80 anos, a Revolução Constitucionalista continua muito presente no imaginário do povo paulista. O movimento de 9 de julho teve como estopim a morte de 4 estudantes numa segunda-feira de 23 de maio de 1932. Nesta data, havia um comício promovido pelos estudantes da Faculdade de Direito na Praça da República, que tinha por objeto assegurar a nomeação de um novo secretariado para o interventor Pedro de Toledo. Durante o protesto, um grupo de manifestantes tentou inutilizar as oficinas de um jornal governista e do confronto. 4 estudantes foram mortos a tiros disparados da sede do jornal. Dos seus nomes foi retirada a sigla MMDC de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que passou a ser símbolo do movimento. Mauro Martins de Almeida, 31 anos, nascido em São Manuel, São Paulo. Euclides Bueno Miragaia, 21 anos, nascido em São José dos Campos, São Paulo. Drauzio Marcondes de Souza, com apenas 14 anos, natural de São Paulo, capital. Antônio Américo de Camargo Andrade, 31 anos, também de São Paulo, capital. As mulheres tiveram uma participação efetiva no movimento revolucionário. Embora poucos livros registrem tal fato, as mulheres atuaram decisivamente na Revolução Constitucionalista, seja em ações assistencialistas, seja no cuidado com a alimentação e as roupas dos soldados, seja no tratamento dos combatentes feridos. Cerca de 7.200 mulheres mobilizaram-se em várias instituições, como a Cruz Vermelha Brasileira, a
pela Cruzada por a Infância e as Casas de Soldado. Muitas delas foram também trabalhar nas linhas de produção industrial, na embalagem de munição e no acabamento dos capacetes. Houve, inclusive, aquelas que se destacaram na linha de frente. Dentre todas, o Jornal das Trincheiras ressalta a participação nos combates de Maria Iguaciaba, nascida em São Paulo e professora de uma escola rural, e Maria José Barroso, conhecida pela alcunha de Maria Soldado. Cabe lembrar, inclusive, que as mulheres, a partir desta movimentação, acabaram conquistando o seu direito de votar na Constituinte que se seguiu. Em São Paulo, com o início dos conflitos armados, muitos batalhões foram criados por categorias específicas como universitários, comerciantes, operários, esportistas, professores e funcionários públicos. Alguns deles eram formados de acordo com etnias ou nacionalidades, como os batalhões italianos, portugueses, espanhóis, sírio-libaneses e índios guaranis. A participação da população negra foi destaque. Em 14 de julho de 1932, foram formados 3 batalhões, conhecidos como Pérolas Negras ou Legião Negra, que possuíam um efetivo total de 2.000 combatentes. A Legião contou também com um destacamento de índios da etnia Caincangue, que viviam no noroeste do estado. A famosa campanha do Ouro para o Bem de São Paulo chegou a arrecadar fundos consideráveis para a compra de armamentos no exterior, o que mostra o engajamento de toda a população paulista. Mas o isolamento do estado, que envolvia inclusive o bloqueio do Porto de Santos pelas forças de Getúlio Vargas, não pôde ser rompido. É digno de nota que a carta que Alberto Santos Dumont, nosso maior aeronauta e inventor, escreveu em defesa do constitucionalismo brasileiro, no dia 14 de julho de 32, ou seja, 9 dias antes de sua morte. Disse Santos Dumont: São Paulo, 14 de julho de 1932, meus patrícios solicitando pelos meus conterrâneos mineiros moradores neste estado para subscrever uma mensagem que reivindicava a ordem constitucional do país, não me é dado por motivo de moléstia sair do refúgio e que forçosamente me acolhi, mas posso ainda, por essas palavras escritas, afirmar-lhe não só o meu inteiro aplauso, como também o apelo de quem, como sendo sempre pisado a glória de sua pátria, dentro do progresso harmônico da humanidade, julga poder dirigir-se em geral a todos os seus patrícios, com um crente sincero em que seus problemas da ordem política e econômica, que ora se debatem somente dentro da lei magna, poderão ser resolvidos de forma a conduzir a nossa pátria à superior finalidade dos seus altos destinos. Viva o Brasil unido, disse Santos Dumont. Pode-se considerar a Revolução Constitucionalista de 32 como o maior conflito bélico da história brasileira do século XX. Foram mais de 85 mil homens nas frentes da batalha governistas em face de 30 mil soldados constitucionalistas. A luta deixou um triste saldo de 600 mortos entre os constitucionalistas e cerca de 200 entre as tropas governistas. Líderes políticos do movimento de 32 foram presos e muitos deportados para o exílio forçado em Portugal, entre os quais Júlio de Mesquita Filho, Ibrahim Nobre, Aureliano Leite, Francisco Morato, Paulo Duarte, Bertoldo Klinger, Isidoro Dias Lopes e Euclides Figueiredo. Como consequência da Revolução de 32, foram convocadas eleições para a Assembleia Constituinte de 33, que contou com a presença de 254 deputados constituintes e tinha uma composição 40 representantes de diversas profissões escolhidos nos termos do decreto expedido em abril de 1933. Apesar das interpretações acerca do movimento de 32 serem múltiplas e São Paulo ter assinado o armistício no campo da batalha, nós paulistas consideramos-nos vencedores do ponto de vista ideológico. Os jornais da época falam da vitória moral da Revolução. O editorial profético do jornal Estado de São Paulo, de 4 de outubro de 32, afirma: São Paulo não deve desanimar. O gigantesco esforço que ele fez não foi em estéril. O que se encerrou ontem foi um inesperado e melancólico desfalecimento de algumas tropas, não foi a luta pela redenção do Brasil. São Paulo não foi vencido, nem o será. O povo não afrouxou, não recuou, não transigiu. A luta não acabou, vai transformar-se. É um Brasil novo e forte que vai surgir em São Paulo. É nessa linha que cumprimento os ex-combatentes paulistas de 1932 e seus familiares, pela luta
luta por um Brasil unido em torno de uma Constituição da República que é a chave da pirâmide legal e moral que consubstancia o que hoje denominamos Estado Democrático de Direito. Quero ressaltar a existência, nos dias de hoje, de um espírito de integração muito positivo entre São Paulo e o Brasil. O sentimento atual em que pese as características inerentes a cada região de nosso país, seja do Rio Grande do Sul, do Acre, de qualquer de nossos estados, é de uma aliança entre todas as unidades da Federação. Nós, brasileiros, temos consciência que só a união fará com que o Brasil cresça de forma harmônica e justa. Importante é ressaltar que nós, brasileiros de todas as unidades da Federação, temos conseguido, felizmente, em especial nas últimas décadas, realizar as transformações que aspiramos para a construção de uma nação justa e civilizada através de meios democráticos e pacíficos. Foi muito importante que em São Paulo nasceram os primeiros grandes movimentos em defesa das diretas já em 1983 e 84 e pela ética na vida política em 1992 e que agora em todos os 5.565 municípios realizamos eleições livres e diretas para a escolha de nossos prefeitos e vereadores. Quero aqui cumprimentar a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pela maneira tão tranquila e eficiente com que conduziu o processo das eleições, inclusive pela velocidade surpreendente pela qual a Justiça Eleitoral em todo o país anunciou os resultados. Quero concluir com uma palavra de preocupação com respeito à violência que tem caracterizado a ação criminosa de um número muito grande de pessoas contra membros da Polícia Militar e até da Polícia Civil, especialmente no estado de São Paulo, por vezes decorrentes de reações de grupos marginais com respeito às ações da polícia. Aqui registro o meu respeito por toda a corporação da Polícia Militar em São Paulo e a minha palavra de solidariedade às famílias dos que têm sido mortos no cumprimento do seu dever. É preciso também assinalar aos responsáveis pela segurança, o governador Geraldo Alckmin, o secretário da Segurança, que o comportamento, por vezes arbitrário e abusivo de alguns membros da corporação, pode ter contribuído para este clima de animosidade, mas em nada justifica a violência contra os policiais militares, aos quais aqui expresso minha solidariedade. E daí porque temos que envidar ainda mais esforços para que em São Paulo e no Brasil venhamos a dar passos mais largos para colocarmos em prática os instrumentos que signifiquem a aplicação dos princípios de justiça e que levem efetivamente à erradicação da pobreza absoluta e à percepção de que estejamos vivendo numa nação onde o sentimento de solidariedade esteja efetivamente sendo o resultado do que realizamos. Eis porque tanto acredito que o quanto antes deveremos implantar o direito ao pleno acesso a uma educação de qualidade, assistência pública da saúde, a uma moradia digna e a uma renda básica de cidadania. Querido presidente Aníbal Diniz, muito obrigado por sua tolerância para que eu pudesse tratar dos três temas que aqui me trouxeram à tribuna hoje. Muito obrigado.